Boa noite, professor. Estamos aqui então para poder resolver a nossa prova de processos decisórios. É a prova 2, tá? Então, a gente chega aqui com a nossa prova, aonde a gente tem a nossa questão 1, que é a questão onde que a gente pede para fazer o método de elétrica, tá? Para essa matriz aqui, onde a gente tem a questão do custo, que é o C1 por milhão. O C2 é o percentual, que é a conformidade, que é a conformidade com as especificações, e o tempo de execução, que está aqui em meses, tá? Então a gente tem os pesos C1, C2 e C3, tem as questões dos limites de concordância e discordância, e então a gente vai para poder fazer essa parte 1 da prova. Para a gente começar a fazer a parte 1 da prova, o que eu fiz, tá? Comecei fazendo a matriz, tá? Aquela mesma matriz nossa, que tá lá em cima, só que eu já defini qual que é a questão que a gente quer. Então, aqui na questão que é C1, que é de custo, coloquei minimização. Aqui na questão que é de, se eu não me engano, é de preferência, né? De conformidade com a especificação, que é de percentual, eu coloquei maximização. E aqui, que é de risco, se eu não me engano é de risco, né? Risco, coloquei minimização. Então, colocando aqui a tabela, tá? A gente tem que fazer a normalização dela. Qual a normalização que eu utilizei? A normalização de soma. Então, a gente tem a de maximização. Quando é a normalização com maximização, a gente usa essa fórmula, que é... E quando é de minimização, a gente utiliza essa fórmula, que é 1 sobre o valor, dividido pelo somatório dos valores da coluna. Então, basicamente, aqui a gente tem o A1. Como que a gente tratou o A1 aqui, tá? O A1, a gente pegou o A1 com 1, né? Então, a gente pegou aqui a linha 1 e a coluna 1. A gente colocou aqui sobre 1, como é a minimização, né? Coluna 1 é a minimização. E dividimos sobre o somatório de 1 elevado sobre os itens da coluna. Então, 1 sobre 12, mais 1 sobre 15, mais 1 sobre 10. Isso dá nos valores de 0,33. Então, a gente faz tudo para a coluna 1, na questão de minimização, seguindo o mesmo padrão. Aqui, a gente faz na questão do A2. A2 é maximização, então a gente pega o valor da coluna e divide sobre o somatório da coluna, tá? Que dá esse valor, 0,33. No A2, 2, que dá 90 dividido por 80 mais 90 mais 70 dá 0,375. E assim sucessivamente. E a gente também faz aqui na questão do A3, 1, que é também a questão do risco lá, que também é de minimização. Então a gente utiliza 1 sobre o valor da coluna lá, dividido sobre 1 mais o valor da coluna e o somatório de cada uma delas. E aí a gente tem a nossa matriz de normalizada, com esses valores, que são os valores correspondentes do cálculo que a gente fez anteriormente. Então, a gente chega aqui nessa questão da matriz normalizada e a gente tem que fazer os cálculos do índice de concordância, que a gente utiliza os pesos. Como é que é feito esse cálculo do índice de concordância? A gente vê se o valor aqui é C1, 2, né? C1, 2 aqui, ó. O valor de C1, esse valor, vamos botar da coluna 1 da linha 1, tá? Ele é maior do que da coluna 1, linha 2. Como que a gente faz isso? Então, a gente vê aqui o valor 0,333 é maior do que 0,267? Sim. Se ele é maior, a gente faz o cálculo dos índices de concordância. Que é o cálculo? A gente soma, pega esses dois valores, vê se faz a interação entre a linha 1 e a linha 2. Se como a gente está referente à linha 1 sobre a linha 2, se a linha 1 for maior do que a linha 2, a gente coloca o peso, soma o peso. Se não for, a gente coloca o zero, soma como se fosse zero. Então, basicamente aqui, 0,33 é maior do que 0,267? Sim. Então, a gente coloca o peso da coluna 1, que é 0,4. Aqui, com a coluna 2, da linha 1. A linha 1 da coluna 2, 0,33 também, é maior do que 0,30 da coluna 2, da linha 2?
da coluna 2? Não, então a gente coloca o 0. E assim sucessivamente, igual ali a coluna 3, linha 1 é maior do que a coluna 3, linha 2? Não, então a gente coloca o 0. E aí a gente faz a soma de cada uma delas. Fazendo a soma, a gente tem um valor, que é esse valor a gente vai colocar na nossa matriz de concordância, tá? Como que é feita a nossa matriz de concordância? A gente sabe que se fosse comparar o valor, tá? De C1, da linha 1, coluna 1, seria ele mesmo. Por isso que aqui a gente coloca o valor 1, tá? Então, se é ele mesmo, daria 1. Como que daria 1? Porque ele, somando ele mesmo, né? Vai dar só o próprio número. Então, aqui, a gente tem a matriz de concordância. Então, a nossa matriz de concordância, com base nos nossos cálculos aqui, é 0,4 e 0,6 para a linha 1, tá? 0,4 e 0,6. Para a linha 2, é 0,6 e 0,6, 0,6 e 0,6. E para a linha 3 aqui, 3,1 é 0,4 e 3,2 é 0,4 também. Então, aqui a gente tem a nossa matriz de concordância. Logo após, a gente vai fazer o cálculo dos índices de discordância. Para a gente fazer o cálculo dos índices de discordância, a gente vai pegar lá na matriz de normalizada, tá? Então, eu repeti aqui a matriz, tá? Repeti aqui a matriz para eu poder ter esse parâmetro. Como é que faz a questão daqui do cálculo do índice de discordância? A gente tem que fazer o delta. O delta, ele é utilizando o max e o min da coluna. Então, a gente pegar o maior valor da coluna menos o menor valor da coluna. Então, aqui na questão da C1, da coluna 1, a gente pega o 0,4, né, que é o maior valor, e diminui pelo menor valor, que é 0,267. E a gente encontra 0,133. Faz exatamente para a coluna 2 e a coluna 3. E a gente vê esse valor de delta da coluna 1, da coluna 2 e da coluna 3. E a gente quer pegar o delta max dessas colunas. Qual que é o maior entre essas colunas? Aqui a gente tem que é o 0,133, tá? Que é da coluna 1. Então, a gente utiliza esse delta para poder fazer o cálculo dos índices de discordância. Então, a gente entrando aqui para o cálculo do índice de discordância, o que a gente utiliza? Qual é a forma que a gente utiliza? A gente utiliza a forma de max, tá? O índice, né, é igual ao max do valor da diferença, né? Da diferença da matriz normalizada. Então, como é que a gente faz essa diferença aqui? Basicamente, a gente vai olhar na questão de aqui, que é a questão da discordância, a gente analisa igual a questão aqui do custo. Quando é maximização, a gente também tem que levar em relevância, né? Não, mito. Quando está normalizada, não precisa mais. Igual aqui, na questão de discordância. Se ela for, né, menor que o valor... Calma, me deu um branco agora. Mas tá, aqui na D1 e na maximização aqui. Então, como é que a gente pega esses valores? A gente pega o valor da interação aqui. A linha 1 é menor do que a linha 2? Tipo, se ela for, a gente faz a interação. Se ela não for, a gente não faz. Então, basicamente, aqui a gente faz meio que o contrário de concordância. A gente faz, então, a relação aí. Se ele for menor, a gente faz a diferença. Se ele for maior, a gente não faz e coloca como se fosse o zero. Então, aqui eu já coloquei direto. Como aqui na linha 1, coluna 1, em relação à linha 2, coluna 1, a gente sabe que aqui a linha 1 é maior do que a linha 2. E aqui na linha 1 da coluna 2 é menor do que a linha 2 da coluna 2, tá? Então, por isso que a gente dá esse valor. Então, 0,33 menos 0,37 vai dar 0,4. E assim a gente faz para cada um. 0,34 da coluna aqui, da coluna 3 da linha 1. 0,340 é menor do que 0,396? Sim. Então a gente faz essa diferença entre eles. A gente pega dele aqui, diminui pelo 0,34 e a gente chega no valor. Qual que é o valor? 0,56. Então a gente pega o maior valor entre os dois, dessa linha.
essa interação da linha. Qual que é o maior entre os dois? É 0,56. E a gente divide pelo delta max, que a gente achou aqui em cima, tá? Então, a gente vai ter esse valor, que é o valor dos índices de discordância. Esses valores, a gente vai fazer, esse jeito de cálculo, a gente vai fazer para cada uma das linhas, tá? Com cada uma das interações de coluna e linha. No final, a gente vai ter nossa matriz de discordância. Essa matriz de discordância, como a gente faz a interação lá, mesma coisa pensando na matriz lá de concordância, por que tem um zero na matriz diagonal? Porque a relação entre um e outro, né, vai dar o mesmo valor, que é igual a zero. A diferença entre eles. E aí, ok, a gente tem a nossa matriz de discordância. Aí a gente vai utilizar, então, basicamente são três casos que a gente colocou de limiares. O primeiro limiar é o C e a matriz de discordância e a matriz de concordância e a matriz de discordância, como de concordância 0,7 e a discordância 0,5. No segundo caso, eu utilizei o C e o D como 0,6 e o D igual a 0,4. No terceiro caso, o C vai ser igual a 0,8 e o D vai ser igual a 0,6. Então, a gente vai fazer então a matriz de superação do primeiro caso, que é 0,7, C e D igual a 0,5. Como é que a gente faz aqui? Então, a gente faz o seguinte. A gente vai ter que analisar aqui na matriz, tanto a matriz de discordância e matriz de concordância. Igual, aqui é 0,7, tá? Então, a gente tem que analisar se igual a matriz de concordância, ela tem que ser, os valores da matriz aqui, ela tem que ser maior do que 0,7 e menor do que 0,5 na matriz de discordância. Então, vamos lá. Então, se for na questão aqui do primeiro caso. Como eu não coloquei aqui, eu não vou conseguir mostrar. Mas eu vou tentar mostrar aqui o mais rápido possível. Basicamente assim, igual 0,7 na questão da linha 1, da coluna 1, linha 2, né? Aqui a gente tem aqui nosso de discordância e de concordância. Então é 0,4. Não é maior do que 0,7. Então a gente coloca 0. É a mesma coisa aqui. Se a gente for perceber, nenhum é maior do que 0,7. Então, nesse cenário, todos ficariam 0. Só por análise desse daqui. E como a gente coloca aqui 0,6 também, e tem que ser maior do que 0,6, ou igual, ou menor do que 0,4. Aí, só de olhar aqui também, a gente tem um ponto que a gente não acha nenhum que é menor que 0,4 aqui na discordância. E aqui já é 0,6, 0,8. Então, a maioria, esses dados aqui, as matrizes de superação vai sempre ser 0. Todas vai dar 0 aqui. E como eu não mostrei aquela relação entre a prova e o Excel, vou mostrar agora como fica na questão da primeira no Excel. Então, eu fiz aqui, né, coloquei a questão aqui em cima, fiz a nossa matriz, coloquei que era minimizar, maximizar e minimizar, coloquei os pesos abaixo, tá? E aqui eu comecei a fazer os cálculos, utilizando a fórmula. Então, aqui eu utilizei a fórmula de normalização, de minimização, e aqui a fórmula de maximização, e aqui a fórmula de minimização. Então, me deu essa tabela de normalizada. Aí, depois, eu fiz o cálculo dos delta. Aqui, utilizei a fórmula do maior valor da coluna, menos o menor valor da coluna, tá? E aí, pronto, eu descobri qual que era o maior, que era aqui também o delta. Então, tá dando os mesmos valores. E aí a gente vai para o cálculo dos índices de concordância e de discordância. Aí a gente pode ver, igual aqui no cálculo do índice de concordância, em relação à prova, tá? Em relação ao que eu fiz, igual de concordância, né? O de concordância, ele dá 0,4, 0,6, e aqui dá pra gente 0,4, 0,6, 0,6, 1 e 0,6, 0,6, 1 e 0,6, 0,4, 0,4 e 1. 0,4, 0,4 e 1. Então, tá batendo os cálculos. O de discordância é a mesma coisa também. Fizemos lá o cálculo da discordância. Aqui tem a fórmula que foi utilizado, né?
que na questão do... que como tem que saber se for um valor maior, né? E aqui a gente tem a quarta parte, né, que é a determinação dos limiares de concordância, que a gente utilizou o 0,7, 0,5, 0,6, 0,4, 0,8 e 0,6, e aí que também deu todos que deu valores zero, né, porque não tem aquela interação de ser maior do que C e menor do que o D, tá? Então a gente vai para a segunda questão. A segunda questão da prova, eu já posso até começar aqui do Prometer. O que acontece? Aqui eu já consigo também ler a questão. O que a questão pede? Que uma empresa está avaliada em 4 produtos, que é 1, a 2, a 3 e a 4, usando 2 critérios, que é o lucro esperado, que é o C1, o risco, né, que é o C2, e que esse risco é determinado de 0 a 100, né? Onde o menor é o melhor. Então a gente faz aqui a matriz, já fizemos aqui a matriz. Então a matriz aqui, a gente dividiu que o C1 é maximizar, que é maximizar a questão do lucro, e minimizar a questão dos riscos, né? Então aqui a gente tem a matriz que é dada na prova. E a gente colocou também as informações que é dada. Então Q e P, que é 5 para os dois e 10 para os dois. Então, voltando aqui para a prova, indo lá para a questão do Prometer, método Prometer, então a gente fez aqui a nossa tabela. Separamos também aqui na questão de max e min, e vamos começar com os cálculos. Qual é o primeiro cálculo? Cálculo da diferença. Então, a gente separa aqui, né, a relação entre a linha e entre as linhas, né, para poder ter essa relação aqui da diferença entre a linha 1 e a linha 2, entre a linha 1 e a linha 3, e a linha 1 e a linha 4, tá? E a gente vai fazer esse cálculo da diferença. Então, basicamente, esse cálculo da diferença, o que a gente faz? Se o valor aqui da linha 1 for maior do que o valor da linha 2, a gente faz a subtração, tá? E a gente coloca esse valor. Basicamente aqui, na questão de maximização. Na questão de minimização, o que a gente quer? A gente quer que o risco seja menor. Então, quando o risco é menor, a gente quer fazer meio que o cálculo ao contrário. Então, quando o risco é menor, igual aqui, 0,30, ele é o menor risco. Então, pra gente é a melhor escolha. Então, quando ele é essa melhor escolha, a gente faz o cálculo, tá? Basicamente é assim. Como aqui a gente quer maximizar, então a gente pega o maior valor. Como aqui a gente quer minimizar, a gente pega o menor valor. Então, a gente faz da diferença para cada um, né? Então, a gente consegue fazer aqui. E depois fazendo essa, a gente tem a de preferência, que a gente vai utilizar o critério linear, que é o de Q e o P, onde que o Q é o menor valor escolhido e o P é o maior na linear, né? Então a gente utiliza essa fórmula aqui, se for zero, se o valor for zero, a gente... Não, primeiro, né? Recapitulando. Se o valor for menor do que Q, que é menor que 5, então ele recebe 0. Se o valor lá for menor do que Q, menor ou igual a Q, né? Ou menor ou igual a P, a gente tem que fazer o cálculo, que é o valor, né, menos Q dividido sobre P menos Q. E se o valor da coluna linha, né, for maior do que P, recebe 1. Então, o que a gente faz? A matriz de preferência. Como que a gente faz isso? Igual aqui. Na questão aqui do C1, 10 é maior do que P, que é o nosso limite máximo aqui, não é maior do que P. Então, se ele não é maior que P, a gente faz esse cálculo aqui. Então, imagina que aqui eu tenho até o cálculo aqui separado de cada um, tá? Então, aqui a gente tem aqui que o C1 em referente ao 2 é igual a 10 lá, né? Igual aqui, igual a 10. Igual a 10. Então, a gente utiliza aqui no cálculo. 10 menos o Q? O Q é 5 e o P é 10, dividido aí, né? Menos 5, dividido sobre 10 menos 5, que é o mesmo valor. Igual daqui dá 5 dividido por 5 é igual a 1. Então, a gente vai lá e coloca C1 igual a 1, tá? A gente faz isso para cada um deles. Então, a gente já tem até uma noção aqui maior. Igual aqui. Aqui é igual a 5. Se é igual a 5, que é igual a Q, então ele é igual a 0. Aqui é maior do que P, que é 10. Então ele já recebe 1. Aqui também já recebe 1. Então a gente faz isso para cada um deles. E o que
o traço aqui recebe 0, ou o traço mesmo. E aí a gente faz esse cálculo, fiz o cálculo para cada um, aí entre o cálculo dos índices de preferência, tá? Então a gente vem aqui, só aqui a gente já consegue também comparar com a planilha, tá? Então com a planilha aqui a gente também tem a mesma, a relação aqui, tá? Que foi tirado dali. Eu tirei direto da minha prova, da prova de escrita, depois eu só joguei para cá, que eu estava tendo uma dificuldade maior. E aí depois eu fiz na questão de preferência, tá? Eu utilizei o se for maior, né? Se for maior do que o valor, e a gente consegue colocar aqui. Então, se o valor daqui do C20, né, que é o 10, for igual ao D20, né, que é a questão aqui desse daqui, do peso, né, do Q, a gente faz o cálculo, né? Aí foi feito um para cada um desses daqui. A gente utilizou a mesma forma, tá? E aí ele responde pra gente aqui essa parte aqui mais automática. Aí os cálculos dos índices de preferência, né? Que é o que a gente está agora. Aqui na prova, no cálculo dos índices de preferência, eu utilizei a fórmula, né, que é dada, que é os pesos vezes o valor lá, né, da coluna, dividido sobre o somatório. Na verdade é o somatório, né, de pesos vezes o índice da coluna, dividido sobre o somatório dos pesos, tá? Aí tem o cenário 1 e o cenário 2. O cenário 1 utiliza o C1 igual a 0,5 no peso, e o C2 0,5 também no peso, e o cenário 2 utiliza o C1 igual a 0,7 no peso e o C2 igual a 0,3. Tá? Então, o que a gente faz? Aqui, analisando, tá? A gente faz analisando o cenário. Como que a gente olha, tá? A gente olha lá para a matriz, para nossa matriz aqui, tá? Ó, a gente utiliza a matriz de diferença, né? Então, basicamente assim. Matriz de diferença não. A gente utiliza a matriz de preferência, né? Se eu não me engano. Aí a gente utiliza a matriz de preferência. Como que a gente utiliza a matriz de preferência? A gente faz assim o cálculo. Igual lá na matriz de preferência aqui, tá? A gente tem a matriz de preferência. Ó, como que eu posso explicar aqui que eu fiz? A gente tem a matriz de preferência aqui. Então, a gente tem 1 e basicamente nenhum valor aqui, tá? Se ele é 1 aqui, a gente tem que comparar com o C1, que é o peso aqui, tá? Aí o que acontece? A gente faz a multiplicação dos valores. A gente pega o peso, multiplica pelo valor, igual aqui é 1, né? Multiplica por 1. E aí faz o próximo do C2. Mais o C2. Qual é o C2? O C2 não tem valor, então não garante valor. Então é só o peso, que é 0,5 vezes 1, que vai dar 0,5 dividido pelo somatório dos pesos. Qual é o somatório dos pesos? 0,5 mais 0,5, que vai dar 1 também. Então aqui que chega nesse cálculo aqui, que é o que deu lá em cima. 0,5 vezes 1 mais 0, que não tem valor na C2, né? Dividido pelo somatório dos pesos, que é 0,5 mais 0,5, que vai dar, no final vai dar 0,5. A mesma coisa da linha 1 referente à linha 3. Lá na linha 1 referente à linha 3, se a gente for voltar aqui, a gente não tem valor no C1, só valor no C2, que é 1 também. E aí a gente faz o mesmo cálculo, tá? Então a gente pega aqui, ó, 0,5 vezes 0 não dá 0, né? Mais 0,5 vezes 1 vai dar 0,5. Então vai dar 0,5 dividido por somatório dos pesos, que aqui também vai dar 1, então vai dar 0,5. 0,4 aqui, se for botar para a gente analisar, os dois é basicamente 0, então não dá um cálculo, o final vai dar 0. Eu fiz isso para cada um, tá? E fiz isso no cenário 1 e no cenário 2, utilizando agora o peso como 0,7 e 0,3, tá? E no final a gente tem esses dois cenários, que é o cenário 1 e o cenário 2. Onde o cenário 1 aqui a gente tem o 0,5 e o 0,7 e o 0,3, tá? E aí a gente calcula o cálculo dos fluxos. No primeiro cenário,
a gente teve um ponto. Qual que é o ponto? Que a gente faz a questão dos fluxos. Como é que é o cálculo dos fluxos, né? A gente, quando é o fluxo positivo, a gente soma todos os uns, tá? Os uns da coluna. Então, a gente soma esse com mais esse, com mais esse, com mais esse. Desculpa. Esse com mais esse, com mais esse, vai dar um valor, que é igual a 1. E a gente faz a mesma coisa para o cenário 1 e cenário 2, né? Primeiro cenário, soma todos que tem 1, tá? E esse é o fluxo positivo. O fluxo negativo é igual, a gente soma todos os 1s que estão na parte direita. Então, basicamente aqui, ó, 2, 1, 3, 1 e 4, 1. A gente soma todos esses valores. Aí o valor que dá, a gente coloca aqui no fluxo negativo. E a gente também consegue também fazer o fluxo líquido, que é a diferença entre os dois. Então, fazendo essa relação, a gente consegue ter a matriz de superação assim. Por quê? Que a matriz de superação fala que a gente tem que utilizar, se eu não me engano, igual o fluxo positivo tem que ser maior, igual aqui a relação entre 1 e o 2, né? Aqui que a gente tem a relação da linha 1 com a linha 2. O fluxo o positivo tem que ser maior do que o fluxo negativo. Tô maluco. O fluxo positivo aqui. A linha 1 tem que ser maior do que a linha 2. E no fluxo negativo ainda tem que ser a linha 1 tem que ser menor do que a linha 2. Aqui a gente tem que a linha 1 no fluxo positivo é menor do que a linha 2. Então esse cálculo já recebe o zero. Quando é assim, quando tem essa falsa, ele recebe zero. Quando as duas condições é verdadeiras, ele recebe 1. Então aqui a gente tem que todas as condições recebe zero. Então não temos um resultado concreto, igual a resposta ficaria a 1, igual a 2, igual a 3, igual a 4, igual a 5, acredito eu. No cenário 2, aqui a gente tem já uma diferença. Então aqui a gente consegue fazer igual, se fosse pensar naquele caso. Então, no fluxo positivo, ele tem que ser maior, a linha referente tem que ser maior do que a linha que está sendo referida, né? Basicamente assim. Então, 1 é maior do que 0,9, ok? E o fluxo negativo tem que ser menor do que o de baixo, né? A linha referida de baixo. Então, 1 é menor do que 2,1? Sim, então recebe 1. Beleza? Aqui, ó, igual, recebe 1. E agora aqui, referente a 1, a linha 3. A 1 é menor do que a linha 3, então já recebe 0. Aqui a 1 é menor do que a linha 4, então recebe 0. E faz assim sucessivamente, igual a relação aqui na linha 3. A linha 3, em relação à linha 1, tá? Ela é maior do que a linha 1. Então, um ponto positivo. E já aí a gente olha para o fluxo negativo. No fluxo negativo, ele tem que ser menor do que o fluxo que está sendo analisado. Então, o 0,6 ele é menor do que 1. Então, ele recebe 1. Então, como atendeu os dois critérios, então ele recebe 1. E aqui a gente tem a nossa resposta, que A3 ele é melhor do que A1, né? Que é melhor do que A2, que é igual a 4, tá? Que é igual a 4, porque a 4 aqui e a 2, as linhas dão 0. Aí a gente vem aqui no nosso do Prometer, tá? A gente faz as mesmas pensamentos do cenário. Então a gente fez lá aqueles cálculos que é da questão dos pesos, tá? Então a gente utilizou aqui uma forma automática. Então a gente pegou aqui nas questões do índice da tabela de preferência, tá? Então a gente fez os cálculos. Então basicamente, se for parar aqui, é 1 vezes 0, o C1 aqui, mais o 0 vezes o C2 aqui do peso, tá? E aí vai dar cada um aqui, fez para os dois cenários. E aí que a gente faz o cálculo dos fluxos. Então aqui é basicamente o que deu sem preferência, que eu te falei que dava, a maioria dava o valor zero, né? Aqui, que é aqui não coloquei a matriz de superação, mas lá tá. E aqui como se fosse deu a ordem também, que é 1. A linha 3 é 1, a linha 2, a linha 4 é a 2, a linha 1 é a 3 e a linha 2 é a 4, tá? De posição, assim, de ordem, tá? Aí a gente vai pro métodos ordinais, que é o de bordo, né? Borda. Aí a gente utiliza aqui no método de borda, na questão pede para a gente poder fazer
na questão, né, que é cinco alternativas, A1, A2, A3, A4 e A5, são avaliadas por 3 tomadores de decisão, que é o D1, D2 e o D3. Então, o que a gente fez, tá? O que ele fez lá? Ele colocou as ordens. Então, aqui eu repliquei o que trouxe na prova. Então, basicamente, o decisor 1, ele escolhe o A3 como o melhor, o A2 como o segundo melhor, o A3 como o terceiro melhor, e o A5 como o quarto melhor, e o A4 como o quinto melhor, como se fosse o último, né? Eu fiz essa relação aqui, tá? A A3 é melhor do que A1, que é melhor do que A2, que é melhor do que A5, que é melhor do que A4, tá? Pelo decisor 1. Fiz pelo decisor 2 e pelo decisor 3. E aí, o que a gente faz? A gente faz uma ponderação desses valores, colocando que o valor do quinto colocado é como se fosse 0 e o valor do primeiro colocado, em soma de 0 até o valor, né, é 4. Então vai ser 0, 1, 2, 3, 4. Então a posição 5 recebe o valor de 0, a posição 4 recebe o valor de 1, a posição 3 recebe o valor de 2, a posição 2 recebe o valor de 3 e a posição 1 recebe o valor de 4. Tá? Então eu fiz basicamente essa relação e depois fiz a matriz aqui. Então, o decisor 1 escolhe o A1 como se fosse o terceiro melhor posição. Então aqui, ó, terceiro não, né? Como se fosse o quarto melhor posição, que recebe o valor de 3, né? Então aqui recebe o valor de 3. O A1 no decisor 2, ele recebe a posição na quarta posição, né, que recebe o valor de 2, na quarta posição. Na terceira posição, que ele recebe o valor de 2, do valor de 2. E no A1 ainda, em relação ao D3, ele recebe a primeira posição, né, então que ele recebe o valor 4. Aí o que a gente faz? A gente faz isso para cada uma deles aqui, essa relação de cada uma deles, analisando cada um, qual a colocação do A2 ficou para cada um dos decisores. E depois a gente faz a soma dessas linhas. Aí a gente faz a soma dessas linhas, então 3 mais 2 mais 4, a soma vai dar 9. 2 mais 1 mais 0 vai dar 3. E assim sucessivamente de cada um. Então aqui a gente tem o nosso ranking também, pelo método de borda, né? Método de borda. Então, qual que seria melhor? Que seria A1, que é melhor que A3, que é melhor do que A4, que é melhor que A5, que é melhor que A2. Tá? Aí a gente utiliza o método de Copeland também, que é pedido pela execução. Já mostrando aqui na questão do Excel, tá? Então aqui também já colocamos em ordem, tá? 5, pá. Aí o que acontece? A gente colocou os valores, então, igual a gente colocou ali também. Colocamos os valores igual na matriz que eu fiz no papel. E aí, faz a soma dela, né? Bem simples, faz a soma da linha e a gente já tem a colocação de cada um. Bem tranquilo, a gente já entra no método de Copeland. Entra no método de Copeland aqui na folha. O método de Copeland Copeland não, né? É um método de Condorcet. Na verdade, o método de Condorcet. O que o método de Condorcet faz, né? O que a gente tem que fazer no método de Condorcet? Basicamente, a gente vai aqui analisar, né, a avaliação dele aqui. Essa avaliação aqui, que é importante pra gente. Então, a gente faz a matriz, tá? A gente faz uma matriz em relação aos avaliados, né? Que é os do A1 até o A5, tá? Então, a gente faz a matriz A1 e até o A5 e a gente faz a avaliação entre cada um. A1 em relação a 1 sempre vai ser 0, né? Porque não tem uma diferença. Então, aqui a gente vai sempre fazer 0. E no método de Condorcet, ele fala, se eu não me engano, que quando o valor é igual, eles são iguais, né? Se são iguais, é igual a 0. Se for maior, ele recebe 1. Se for menor, recebe menos 1, tá? Então, basicamente aqui, A1 é referente ao A2, tá? A1 referente ao A2 por aqui, igual A1 do decisor 1 aqui. A1 e A2.
pegar uma folha aqui que me deu um branco, cara. Não, show. E aí o que a gente faz aqui nesse método, tá? A gente vai pegar lá na questão do que é maior, o que é menor. Então a gente vê na primeira questão aqui. A1 ele é desses 1. Vamos voltar aqui na prova só para eu poder lembrar que agora me deu um branco muito grande. Meu Deus. Desculpa aí. Caraca, me deu um branco muito grande. Eu vou ter que olhar aqui, professor. Método de Condorcet aqui. Caraca. Condorcet. Aqui ele utiliza se A1 for maior do que AK, né? Se esse aqui for maior do que esse, então ele recebe o valor de mais 1. Se não, vai receber o valor de K. Então a gente faz... Desculpa. Agora que eu fui lembrar de cada coisa. Eu não coloquei aqui na prova o nome exato. Só coloquei C1. Só coloquei D1. Só que não é... Era pra ter colocado sobre o critério, né? O critério D1. Então, sobre o critério D1, na linha lá, nessa linha aqui, a gente faz a relação. Aqui, o A3 é maior do que A1, que é maior do que A2, que é maior do que A5, que é maior do que A4. A gente faz essa relação aqui. Então, se, igual aqui fala aqui na questão, se o referido for maior do que a questão, o que está em análise, se for maior, é igual a 1. Se for igual a 0, se for menor, é igual a menos 1. Foi o que eu tinha falado, né? Então, a gente faz aqui dessa linha. Então, aqui, igual aqui. Referente ao A1 aqui, A2 e A2. A1 é maior do que A2, então por isso que ele recebe 1. O A1, ele é menor do que A3. Tá vendo que A3 é maior do que A1, então ele recebe menos 1. E assim vai fazendo com cada um. Então, A1 é maior do que A4, que é maior do que A5 também. Então, ele recebe 1 positivo aqui. Aqui no A2, o A2 ele é menor do que A1, maior do que A5, maior do que A4 e menor do que A3. Então, ele recebe menos 1 no A1, menos 1 no A3, mais 1 e mais 1 no A5. E assim a gente faz por cada um dos escolhidos, né? Dos escolhidos dos decisores, né? De cada um dos decisores. E aí, beleza, fiz pro decisor 1, faz pro decisor 2 em relação, né, igual A4 é maior do que A3, que é maior do que A1, que é maior do que A2, que é maior do que A5, faz de cada um deles. Faz o D3 também, que é A1 maior do que A5, que é maior do que A4, que é maior do que A3, que é maior do que A2. Então aqui também, só para ressaltar aqui de novo na questão do D3, A1 é maior do que A5, então aqui a gente sabe que A1 é maior do que todos eles, então recebe o valor positivo de 1. Por isso, o 0 aqui é porque quando ele é comparado com ele mesmo, né? A1 com A1, ele é igual, então se é igual a 0. A2 aqui, menos 1. Porque o 2 em relação a 1 sempre vai ser menos 1, né? Porque o A1 é o maior de todos aqui em relação a o D3. E o A2 aqui também, ele vai receber todos menos 1, porque ele também é o último, então acaba sendo todos menos 1. E assim faz. Depois disso, o que a gente faz? A matriz soma. O que a matriz soma faz? A gente soma cada linha, coluna de cada uma dessas matrizes que a gente fez. Tá? De D1, D2 e D3. Então, basicamente, o que a gente faz? A gente vem aqui, né, no D1, igual... Vamos botar na linha 1, coluna 2, tá? Igual aqui. A2, linha 1 e coluna 2, que vai ser o valor 1. Vai ser 1 mais 1, que é aqui também do D2, que também é 1. E do D3 também é 1, que vai dar 3. Então aqui a gente matriz soma vai dar 3. Então a gente soma de cada uma desses valores, de cada uma dessas colunas, linhas de D1, D2 e D3, tá?
Fazendo essa soma, a gente vai ter esses valores aqui. Fizemos matriz soma, essa é a dada uma matriz soma. Depois da matriz soma, a gente tem que fazer a matriz superação. A matriz superação, ela tem umas condições, tá? Quais as condições da matriz superação? Se o valor da AIJ, né, do valor que está na coluna 1, o valor da coluna, o valor da linha e coluna for maior do que zero, então ele vai receber, ele troca o valor como se fosse mais 1, se for maior do que zero. Se for menor do que zero, ele recebe menos 1. E se for igual a zero, recebe 0. Tá? Então, basicamente, a gente fez isso. Então, o que a gente faz aqui? Na matriz, aqui, todos os valores que é maior do que 1, igual a 3 é maior do que 1, ou igual a 1 aqui, igual maior, na verdade, desculpa, né? Tudo que é maior do que 0 recebe o valor positivo de mais 1. Tudo que é menor do que 0 recebe o valor negativo de menos 1. E tudo que é igual a 0 recebe o valor de 0. Então, aqui, basicamente, a gente na primeira linha tem que ficar 1, menos 1, 1 e 1, tá? Então, aqui a gente tem exatamente o que eu falei. 1, menos 1, 1 e 1, tá? E a gente faz a matriz de superação. Então, a gente tem aqui a nossa matriz de superação. Com base na matriz de superação, a gente tem o grafo. Só para mostrar aqui direto, para a gente não se perder também na questão de mostrar a planilha, a nossa planilha aqui, então a gente tomando na questão do método Condorcet aqui, relação decisor 1, então a gente faz aqui, fiz manualmente aqui também, tá? De cada um deles. Aqui decisor 1, decisor 2, aqui o decisor 3, deixa eu alterar aqui logo, decisor 3, aí tem a matriz de soma, né? Matriz soma, que também vai dar os mesmos valores, 0, 3, menos 1 e 1, né? Matriz soma, 0, 3, menos 1 e 1, tá? E aí a gente vai ter também a matriz de superação. Qual é a matriz de superação? Que também vai dar os mesmos valores. 1, menos 1 e 1 e 1, positivo. Então vai dar aqui também valor 1, menos 1, 1 e 1, positivo. E aí a gente chega na parte de grafo, tá? O método do grafo, que foi? A gente analisou cada uma dessas linhas. Então, botando aqui, se igual na questão aqui de A1 ser melhor do que A2, que é melhor que A5, que é melhor que A4, que é melhor que A3. Como que aqui a gente tem igual aqui, ó, A1 ele é melhor que A2, porque ele recebe o valor de 1 positivo. Mas ele não é melhor que A3, mas ele é melhor que A4 e melhor que A5. Como que a gente fez aqui? A1 é melhor do que A2, o A2 ele é melhor do que A5. Por que o A2 é melhor que A5? Igual ele recebe o valor aqui que é melhor que A5, que é melhor do que A4 e que é melhor que A3. Basicamente igual aqui, a gente tem então a sequência do 1, que 1 é maior do que A2, que é maior do que A5, que é maior do que A4, né? E que é maior que o A4 ele é maior que A3. Mas o A3 não é maior do que A1. Então a gente tem esse ciclo aqui que é que a gente tem que fazer o de Couplet, né? Que não tem a interação. Então a gente faz aqui o cálculo das diferenças, que é só somar a linha e a gente tem os valores. E a gente tem o resultado, que A1 é igual a A1 é igual a 3, que é maior que A4, que é maior que A2, que é igual a 5. E assim a gente finaliza a prova.